Olá, meu nome é Vinícius, eu curso Engenharia Elétrica na UniOeste de Presidente Prudente. Vou tratar aqui sobre o livro de Platão, A República, especificamente o livro 3, onde começa com um diálogo entre Adimanto e Sócrates, onde Sócrates fala sobre a educação das crianças. Parece ser um futuro guardião, um guardião de coragem, virtuoso, um guardião que pratica a justiça. Sócrates começa dizendo que desde cedo as crianças devem saber respeitar os seus deuses, devem saber respeitar sua família, seus pais, e sempre ter amizade com as pessoas. E acima de tudo, a coragem deve ser uma virtude indispensável, uma virtude fundamental. Sócrates, falando com Adimanto, citou as poesias da época, falando que as poesias falam muito sobre a crueldade dos deuses, práticas horrorosas, que influenciam para a educação desses jovens, dessas crianças que futuramente seriam guardiões. E fala que deve ter a censura dessas crueldades que os deuses cometem, dos poetas retirarem essas partes, omitirem essas partes. Para Sócrates, injustiças e mentiras não ia conter nessa sua civilização que ele estava criando, que ele estava se referindo. Porque as pessoas, os jovens, iam crescer e praticar justiça, iam se tornar pessoas más. E também Sócrates cita uma coisa muito boa, sobre uma análise muito legal, sobre que os homens devem ser livres e devem ter receio à escravidão mais do que à própria morte. Porque a escravidão, ela representa a nulificação da pessoa na humanidade. Ela anula seus valores, seus conceitos, e para gerações futuras ia ser ruim. Não ia ter um bom guardião, não ia ter um guardião de valor, de justo, de virtude. Então ia ser muito ruim. Isso é uma análise que ele deu, que para as pessoas ter receio à escravidão mais do que a própria morte. Sócrates continua descrevendo sobre as narrativas, as imitações, que na época continham muita coisa cruel, falando muito sobre a embriaguez, sobre tragédias, e isso não era bom. Deveriam conter coisas que enaltecessem os guardiões, coisas de virtudes, coisas positivas. Ele finaliza esse diálogo com Adimanto, falando que deveria ter coisas que falassem que deveriam ser corajosos, deveriam conter virtudes para os guardiões, e não o que tinha na época. Ele começa, ao longo da discussão, com o Glauco, né, falando sobre a música, que também é uma forma de educação das crianças. Antigamente tinham muitas melancolias, muitas músicas citando embriaguez, crueldade, então isso não era bom. Isso não era bom para os guardiões. Então ele diz que deveriam criar músicas mais positivas, que engrandecessem os guardiões. Porque a música, como ele propriamente diz, ela penetra na alma. Então deveria ser algo que engrandecesse, que ajudasse, pensamentos positivos. Citou também um pouco sobre a ginástica com o Glauco, que é uma forma também de educação das crianças, desses futuros guardiões. E também citou algo muito interessante sobre justiça, Glauco e Sócrates. Sócrates afirmou que se tivessem essa educação desde criança, essas músicas, essas poesias influenciassem os guardiões, essas poesias que engrandecessem os guardiões, essas músicas que falassem coisas positivas, e propriamente a educação desde cedo ia desenvolver pessoas que iam dar valor na justiça, ia levar a justiça como uma virtude. Então até mesmo ele citou que não iria ter juiz, que é o que vemos hoje na sociedade. Não ia precisar, porque todos iam praticar a justiça e não a injustiça. Terminando a análise, a discussão com Glauco,
Glauco perguntou para Sócrates como ia escolher essa civilização, como que ia ser escolhido os guardiões. Sócrates e Glauco, a priori, disse que os guardiões seriam os mais velhos e, claro, os mais sábios. E ainda ia ter uma análise e observar se realmente eles iam trabalhar para o bem maior da cidade. Caso contrário, eles não seriam os guardiões. E finalizando esse livro 3, Sócrates fez um paralelo de divisão da cidade, para a cidade ser mais justa e imparcial, que é o que ele queria. Ele estava imaginando, ele estava criando uma cidade, uma civilização melhor. Ele disse que a cidade seria dividida em ouro, prata e bronze. Ouro para os guardiões, prata para os guerreiros e bronze para os artesãos, comerciantes e afins. Fazendo um paralelo com os dos dias atuais mesmo, que equivalente às camadas sociais que temos, que é a classe baixa, a classe média e a classe alta, presentes hoje no regime capitalista, onde para muitos o que se vigora, o que se permanece é a meritocracia, porque se você nasce pobre, você tem como ser rico, estudando e assim por diante. E no próprio livro ele cita Sócrates, que não, se você nasceu na família bronze, por exemplo, você pode ir para prata, pode ir para ouro e assim sucessivamente. Não é porque você nasceu em tal família, você vai ficar a vida toda. Você pode subir, então é algo meritocrático. Então isso é muito interessante. Então ele finalizou com essa análise, com essa divisão de classes. Então é isso, o livro 3, isso que ele abordou. Muito obrigado por ter me escutado até aqui. Desde já agradeço. Até mais. Fui.